Olá pessoal, sou a Letícia, consultora técnica da Irmão Sulfates, e nesse vídeo vamos apresentar para vocês o controlador de prensa térmica da Inova, o modelo INV 20501. Este modelo, ele vem com dois displays, o primeiro para controle de temperatura e o segundo de tempo. No frontal dele, os botões de programação para acesso aos parâmetros, as setas para ajustar os parâmetros, e estes dois aqui laterais, tanto como o reset como o PGM, que de programação também, são próprios para utilizar na função contador ou totalizador deste controlador. Com o sensor de temperatura tipo J já instalado, ele vai mostrar para você a temperatura ambiente que ele está medindo. Ou então, se já tiver com a resistência ligada, a temperatura da resistência aquecendo. Para fazer a programação da temperatura que você vai utilizar, você aperta a tecla PGM, ele aparece no display. Ele vem programado de fábrica para 200 graus. E aqui você diminui ou aumenta pelas setinhas até 700 graus, como a gente havia falado. Apertando o PGM novamente, você programa o tempo. Ele vem em parâmetro de fábrica como segundos. E que você aumenta ou diminui o tempo que você vai utilizar. Para você fazer a programação do contador, você vai apertar esse PGM aqui do cantinho. E aqui ele vai marcar a contagem que você quer. 100, 200, passando de 4 dígitos aqui embaixo, ele vai dividir o valor em duas telas aqui para você. Lembrando que no final dessa contagem, você escolhe se ele vai apenas parar de contar e deixar o display acionado, ou então se assim que ele chegar na contagem, ele bloqueia qualquer tipo de parâmetro, deixando que você tenha que apertar o botão de reset para que volte a fazer a programação e contagem das peças, por exemplo. Para fazer as programações do modo de utilização da prensa, se vai ser bimanual ou automática, do tempo que você vai utilizar para fazer o acionamento da prensa, se vai ser em minutos ou em segundos, até mesmo se vai utilizar o botão de emergência ou não, que é aquela entrada E3 que mostramos no começo, nós temos que acessar os parâmetros de programação para isso. Você vai vir aqui no botão PGM, pressionar. Vamos lá, novamente. Por 3 segundos. E vai aparecer na tela a senha. Padrão de fábrica é 1, 2, 3, 4. Colocando essa senha, ele permite você ter acesso aos parâmetros. F01. Se você vai usar a sua prensa automática ou manual. No modo automática, chegando no fim da contagem, ela reseta. No modo manual, você vai precisar desbloquear ela através de você mesmo levantando, por exemplo, a tampa da sua prensa. O parâmetro F02, você usa para você selecionar se sua prensa vai ser bimanual ou se ela vai ser acionada pela entrada E1. Ela sendo bimanual, você vai precisar de 2 botões desse de pulso, que vão ter que ser pressionados ao mesmo tempo, por um determinado tempo, que você vai programar na função F03. E assim, você vai habilitar aqui que desça a sua prensa. Na função dela, como entrada E1, você vai apertar apenas um botão de pulso ou colocando um fim de curso. E aí você aciona a sua prensa. A função F010 é utilizada para você selecionar se sua escala vai ser em minutos, em segundos, ou então em segundos e em décimos de segundos. No 00 é décimos de segundos, em 1 ela é em minutos e segundos. A função F011 você vai selecionar se sua entrada de emergência vai ser com o NA ou NF, ou seja, se o comando vai ser acionado
com o relé aberto ou fechado. Lembrando que o botão de emergência é este botão aqui maior, que ele tem essa trava, ó, que você tem que girar aqui para poder ele destravar e voltar a funcionar. Para você fazer a programação dos parâmetros do contador, você tem que entrar nessa tela de programação como estamos fazendo e utilizar as funções F08 e F09, onde você seleciona como o contador vai funcionar, se vai ser um contador totalizador ou um contador programável, e o que ele vai fazer depois que for chegar no valor que você programou. Se vai só mostrar no display ou se ele vai também bloquear o acionamento do temporizador no final da contagem. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo e nele nós falamos sobre os controladores para prensa térmica, que são controladores tamanho 72 por 72, modelos bivolt, utilizando o sensor tipo J e com 2 displays, um para temperatura e um para tempo, que são indicados aqui no frontal dele. Esses controladores também podem ser utilizados para a contagem do seu processo. Por exemplo, para a estamparia, quantas estampas você fez, você pode programar ele para ele fazer esse controle para você. Ele possui a função de entrada bimanual como segurança, botão de emergência para poder fazer a parada do seu processo, em caso aconteça alguma coisa. E ele também tem a segurança por senha. Assim, em todos os parâmetros que você for fazer, você tem uma senha de acesso, onde você pode alterar para uma senha particular sua, tá? E ele também apresenta os erros dele. Erros de sensor, erros de programação indevida, ou até mesmo erros, no caso se o botão de emergência estiver acionado lá incorretamente. Bom, pessoal, por favor, compartilhem, curtam o nosso canal e aguardem os próximos vídeos.